Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha e estamos aí para mais um dia da nossa reflexão diária. Nós estamos aí refletindo sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, para que essa reflexão ela possa também chegar até outras pessoas que possam ser alcançadas também através dessa reflexão. No final também gostaria de estar orando pela sua vida. Então vamos lá, vamos fazer a leitura bíblica que diz assim. Hoje nós vamos refletir sobre Jesus acalmando a tempestade. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 até o 21. Ao descambar o dia, ou ao final do dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitando por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. E eles, de bom grado, o receberam. Logo o barco chegou ao seu destino. Esse é mais um milagre de Jesus no Evangelho de João, quando Jesus ele acalma a tempestade. Jesus vai ao encontro dos discípulos em alto mar, depois que eles já tinham seguido, como o próprio texto bíblico, já uma distância considerável, cerca de uns 5 quilômetros mais ou menos, calculando aí os estádios. E nós vemos que a tempestade começa a se levantar, e o barco começa a ser agitado. E eu gostaria de falar sobre alguns princípios aqui que nós podemos aprender com esse milagre de Jesus. O primeiro princípio que nós podemos aprender é que ninguém passa na vida sem enfrentar alguma tempestade, seja ela no nível econômico, seja ela no nível da saúde, no âmbito familiar. Todos nós somos, ou estamos fadados a passar por uma tempestade. Olha uma coisa interessante, os discípulos seguiam a Jesus, estavam aprendendo com Jesus, e mesmo assim não ficaram isentos das tempestades. Às vezes nós ouvimos pessoas que prometem, para aqueles que querem seguir Jesus, prometem uma vida sem tempestade, uma vida sem problema, mas na verdade não há uma garantia na Bíblia de que aqueles que seguem a Cristo, aqueles que decidiram seguir a Jesus, eles não terão dificuldades. Na verdade, o que a Bíblia diz no próprio Evangelho de João diz: no mundo tereis aflições. Não é algo que não é algo que talvez aconteça, mas é algo que provavelmente vai acontecer, porque todos nós passamos nessa vida atravessando tempestades. Outra coisa interessante, que aqui nesse texto não vai dizer, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 14, onde narra-se essa tempestade também, vai mostrar que Pedro, um dos discípulos que estavam ali naquele barco, ele quando viu Jesus andando sobre as águas e Jesus falou que era ele disse: olha, se é o Senhor mesmo, então deixa que eu vá ao teu encontro. E Pedro começou a andar por sobre as águas. E a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, não nesse texto, mas o relato é o mesmo, apenas alguns detalhes Mateus dá que não escreve,
né? A Bíblia diz que Pedro repara no vento. E quando Pedro repara no vento, Pedro ele começa a afundar. Uma lição importante para nós é: não deixe de olhar para Jesus em meio às tempestades que você enfrenta na vida. Porque se você tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nas tempestades, você vai com certeza naufragar, você vai com certeza afundar. Um convite, na verdade, um conselho para aqueles que querem prosseguir em meio às tempestades da vida é eles olharem para Jesus. E à medida que você olha para Jesus, a tempestade já não é tão grande, porque Jesus é maior do que a sua tempestade. Mas quando você deixa de olhar para Jesus e olha para a tempestade, a imagem que passa é que a tempestade ela é maior do que Jesus. E isso nos leva a desanimar, a ficar, querer ficar prostrado. Então, se você quer continuar, você tem que aprender a olhar para Jesus em meio às tempestades da sua vida. E outra lição importante, outro princípio importante que nós observamos aqui é que Jesus convida a gente a não temer. Ele diz: olha, sou eu, não temais. Olha uma coisa interessante, no meio da sua tempestade, no meio da sua tempestade que você possa estar atravessando, Jesus tem uma palavra para você: não temas, sou eu. Sabe por quê? Porque Ele tem poder sobre as suas tempestades. Ele tem poder de acalmar as tempestades que vêm assolar a sua vida. E por último, eu gostaria de falar uma coisa interessante, que no meio da sua tempestade, Jesus vai ao seu encontro. No meio da sua tempestade, no meio do maior turbilhão que você possa estar atravessando, saiba de uma coisa: Jesus vai ao teu encontro em meio às tempestades que você está atravessando, em meio à adversidade que você está atravessando. Você não vai enfrentá-la sozinho. Jesus vai ao seu encontro. Você talvez esteja ouvindo essa mensagem pensando que você está sozinho em meio a essa grande tempestade que tem assolado a sua vida. Eu quero dizer uma coisa: Jesus está indo ao seu encontro em meio às tempestades. Jesus está indo ao seu encontro em meio a esse vendaval que tem assolado a sua vida. E Ele diz para você: não temas, sou eu. Porque quando a presença de Jesus chega, ainda que a tempestade exterior continue, a tempestade interior, Ele acalma, Ele traz paz para a nossa alma, Ele traz consolo para a nossa alma. Eu gostaria de orar pela sua vida, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos que têm escutado essa mensagem, escutado essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, cuidar, livrar de todo mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus.